enche cada lar, que enche-me de novo, Espírito de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, enche este lugar, vem como em Pentecostes, aleluia, Espírito de Deus, que enche-me de novo, declare: eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, ora vem, 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 vem como em Pentecostes, enche-nos e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, viva-nos, Senhor, vem como em Pentecostes, vem como fogo santo de Deus, e enche-me de novo, declare: Espírito de Deus, Espírito, Espírito, declare isso, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-nos, enche-nos, e enche-me de novo. Mais uma vez declare: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado porque até aqui tu tem nos ajudado, Senhor. Fortalece a tua igreja, Pai. Deserto não é lugar de permanência. Deserto é lugar de passagem. Espírito Santo, nos fortalece. A tua palavra diz, Pai, que o Santo Espírito, o teu Espírito, ele intercede por nós, porque não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito, ele intercede nas nossas fraquezas, ele nos assiste, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nós levantamos nesse momento, Pai, as nossas mãos
para o alto, em rendição total ao Teu Espírito, reconhecendo, Senhor, a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua soberania. E nós pedimos a Tua mão nesse momento, Pai, sobre o Brasil, sobre as nações do mundo, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia, Pai. Arranca, Senhor, este mal que está assolando o mundo. Nós, como a Tua igreja, Senhor, aqui no mundo, como representantes legais, Senhor, do alto, do céu aqui na terra, nós Te pedimos, Senhor, com humildade, sabendo que o que ligarmos aqui na terra será ligado no céu, e o que desligarmos aqui na terra será desligado no céu. Nós pedimos misericórdia, Senhor, do mundo. Tantas pessoas que estão sofrendo nesse momento, Pai, em leitos de hospitais, em seus lares, nas ruas, sem conseguir respirar, sofrendo, Senhor, com esta doença. Jesus, Tu és o médico dos médicos. Nós Te pedimos como igreja nesse momento, Pai, visita, Senhor, cada uma dessas pessoas, toca nessas vidas, desobstrui esses pulmões, aonde há morte, que chegue a vida, aonde há trevas, que chegue a luz, porque essa também, Senhor, é a nossa função aqui na terra, interceder a Ti, Pai, por esse mundo. Pai, que pessoas possam ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Nós oramos por milagres, por sinais, por prodígios, por curas, porque Tu és o mesmo, Jesus. Tu não mudasse. Tu és o Jesus da cura, Tu és o Jesus da libertação, Tu és o Jesus da salvação. Pai, nós cremos como igreja que Jesus já levou sobre si, naquela cruz, todas, não foram algumas, foram todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E o coronavírus estava naquele pacote, estava naquela relação. Jesus, nós clamamos o Teu sangue sobre a nossa nação, o Teu sangue sobre esse mundo. Ousadia e intrepidez para a Tua igreja, Senhor. Falar e fazer a Tua vontade, Senhor. Ousadia, porque a Tua igreja, ela detém o poder de decretar vida aonde há morte. Aleluia, aleluia. Nós cremos, Senhor, numa intervenção divina no que está acontecendo no mundo. Nós pedimos a Tua mão, Senhor. Misericórdia, Senhor, por esse mundo.
Misericórdia, Senhor. Não leve em conta a ignorância, Senhor. Não leve em conta a ignorância, Senhor. Nós decretamos como igreja, nós declaramos a falência total do coronavírus. Nós declaramos o ar do mundo livre. Todas as superfícies, todos os ambientes livres desse vírus. E as cidades voltando à sua normalidade. As pessoas voltando à sua rotina. Mas, contudo, entretanto e todavia, com mais consciência de que existe um Deus com mais comunhão contigo, Senhor. Que este momento sirva, Pai, para que cada um possa se conscientizar que existe um Deus que controla tudo, que está acima de todos e que tem poder sobre todas as coisas. Pai, nós não dependemos de governo, nós não dependemos de vacina, porque todas essas coisas só serão liberadas, ou só serão feitas, se tu capacitar o homem para fazer, Senhor. Nós dependemos de você, Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. 1000 cairão de um lado, 10.000 à minha direita, mas nós, os que têm aliança com o Senhor, não seremos tocados. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, que será ministrada aos corações nessa noite. Aonde esse vídeo chegar, Senhor, o teu poder possa estar chegando, Pai, porque não há distância para o teu poder. Que a unção que está presente nesse ambiente, nesse momento, Pai, possa estar chegando agora, aonde esse vídeo estiver sendo passado, e no momento que ele estiver sendo assistido, toca, Senhor, toca com o teu poder, toca com a tua graça, Pai. Faz forte ao cansado, Senhor. Fortalece aquele que não tem nenhum vigor. Toca, Senhor. Toca o abatido. Reaviva, Senhor. Reaviva o que está frio na fé. Oh, Santo Espírito, enche esses lares, enche essas casas, esses hospitais, esses presídios, aonde esse vídeo estiver sendo assistido agora. Inunda essas casas, Senhor, com a tua graça e o teu poder, agora. Aleluia. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz. Amém. Glória a Deus. Como o pastor Márcio sempre diz, queria muito que vocês estivessem aqui, para sentir, para desfrutar do que está acontecendo aqui, da presença de Deus. Mas eu creio que ela está chegando aí agora. Porque não há distância. No reino espiritual não há distância.
Amém? Então eu creio que a presença de Deus está chegando aí agora. Está te tocando, te erguendo, te restaurando, te curando. Amém? Receba de Deus nessa noite. Eu queria compartilhar acerca do que Deus colocou no meu coração. E eu queria falar nessa noite sobre fraqueza, força. Fraqueza e força. Se Deus diz que é a nossa força, é porque de certo modo Ele sabe que precisamos dessa força. Porque temos fraquezas. E numa situação dessa que estamos vivendo, é que nós muitas vezes lembramos que estamos num corpo mortal. Temos uma fé que nos sustenta, que nos alimenta, a fé que nós cremos, professamos, que nos ergue, que nos sustenta, que nos alimenta, mas estamos num corpo mortal. Nós ainda não temos o nosso corpo glorificado. Temos que tomar nossos cuidados, sim. Temos que tomar nossos cuidados, temos que ser prudentes. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Por isso que Deus diz, eu sou a força, porque existe a fraqueza. Mas nessa noite eu quero fazer um paralelo com você, entre fraqueza e força. E eu queria começar compartilhando no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1. Quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 2:1, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, se existe fraqueza, existe força. E quando Paulo fala a Timóteo, ele diz, fortifica-te, ou seja, receba força. Então, com certeza, Timóteo estava passando por dificuldades, como todos nós passamos. Meus amados, o que seríamos de nós se não fosse a força de Deus? E quando Paulo instrui a Timóteo, ele chama de meu filho, filho na fé, ele diz, se fortifique, ou seja, receba força. Mas aonde ele diz que está essa força? Fortifica-te em quê? Ele diz na graça. Mas na graça que está em quem? Em Cristo Jesus. Então, se você tem Cristo, você tem graça. E se você tem graça, você recebe força. Amém? Então, a mesma coisa que Paulo diz a Timóteo, eu estou aqui para te dizer hoje. Seja fortificado na graça que está em Cristo. Amém? Então, se você tem Cristo, você tem graça. E se você tem graça, você está sendo fortalecido a cada dia. Amém? Eu queria ler um outro texto, falando sobre fraqueza e força, que está no livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Hebreus 4,14 diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. A minha pergunta é, o que você tem confessado? Meus amados, nós não confessamos apenas com a boca. Porque com a boca nós podemos confessar o que é falso. A maior confissão que nós podemos ter são as nossas ações, é a nossa vida. A sua vida é uma confissão. Todo dia você está confessando algo com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas palavras também, com a sua forma de agir, com a sua forma de vestir, com a sua forma de pensar. Então sempre você está comunicando algo sobre você. Amém? Então você está sempre fazendo o quê? Você está sempre proferindo algo.
transmitindo algo. Então, quando ele diz aqui, conservemos firmes a nossa o quê? Confissão. Então, num momentos como esse que estamos passando, em que a alma está efervescente, em que você vê as igrejas fisicamente fechadas, ao redor do mundo, as pessoas se distanciando, isso a alma, ela começa a ganhar força nesses momentos. E muitas vezes a nossa confissão, ela começa a mudar. Aquilo que nós proferíamos antes, aquela fé incondicional que nós tínhamos, começa a dar lugar a outras coisas. Porque são tantas informações que chegam, de várias fontes, fontes confiáveis e fontes não confiáveis, mas há um bombardeio tão grande de informações na nossa alma, que muitas vezes nós começamos a mudar a nossa confissão. Nós começamos a entrar em outro tipo de confissão. Isso é como uma areia movediça, você vai cada vez mais sendo sugado para dentro desse processo. E a minha pergunta para você hoje é: como vai a tua confissão? O que você tem confessado? O que sua vida tem dito hoje? Nesse momento que estamos vivendo. Então aqui, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E no versículo 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Meus amados, a Bíblia está dizendo aqui, em Hebreus 4,15, que nós temos um sumo sacerdote. Alguém que está no céu intercedendo por nós, nas nossas fraquezas. Ei, crente, você não é um super crente. Não existe super crente. Todos nós temos nossas fraquezas. Por isso que há um advogado, há um intercessor no céu agora, nesse momento, intercedendo por minha e pelas suas fraquezas. E ele diz aqui: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Há uma compaixão de Jesus por mim e por você, porque ele já esteve aqui. Ele foi tentado conforme nós somos. Então ele sabe. E ele está intercedendo por mim e por você nesse momento. Então quando você se acha tão forte, ao ponto de você dispensar a intercessão de Jesus por você, você está sendo orgulhoso. Você está dizendo: eu posso fazer tudo. Paulo disse: eu posso tudo, mas disse em quem? Naquele que me fortalece. Existem fraquezas, existem limitações que nós temos, que nós não conseguimos vencer sozinhos. Precisamos sim da intervenção divina. E estamos nesse momento passando por uma situação dessa forma. Estamos aí precisando de uma vacina, estamos precisando de remédios que demoram, tem que ser testado. Meus amados, nós só vamos sair disso com a mão de Deus. É a intervenção de Deus nessa situação. Não adianta, não há outra forma. O mundo tem que entender que, independente da nação, independente da conta bancária, do nível social, do nível cultural, todos estão sendo atingidos e todos necessitam de Deus. Então existe sim fraqueza no homem. E quando você entende que existem fraquezas em você, e que você passa isso, você passa a contar a Deus isso. Você diz: mas ele já sabe. Ei, mas cadê a relação de pai e filho? Não seja orgulhoso. Compartilhe com Deus as suas fraquezas. Porque ele está dizendo que nós temos um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote. Ou seja, alguém que está intercedendo por nós diante de Deus. E ele diz, no versículo 15, ele intercede, ele se compadece das nossas fraquezas. Antes,
foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Meus amados, Jesus muitas vezes se ausentava do tumulto, da quantidade de informações que ele recebia. Nós não tínhamos as redes sociais, naquela época não existia como tem hoje. Mas será que você não acha que aquela multidão não trazia informações para Jesus? Aqueles discípulos não traziam informações para Jesus? Estão dizendo isso, estão fazendo isso. Tem pessoas querendo vir te matar, tem pessoas falando mal do Senhor, tem gente querendo lhe trair, pessoas brigando por cargo. Será que não existia tanta informação? Ao ponto de muitas vezes Jesus dizer, fica aí, que eu vou ali. Ele se ausentava para orar. Meus amados, nós temos que fazer isso. O pastor falou aqui nas últimas semanas, para passarmos um dia, 24 horas, em jejum de rede social. E é muito importante isso, porque muitas vezes estamos ouvindo de tantas fontes, mas não estamos ouvindo da fonte verdadeira, que é Deus. Quanto tempo estamos parando para ter informações da fonte que é o céu? Recebe dali, recebe daqui, recebe dali, recebe daqui. E o que é que Deus está passando para mim e para você? Qual é a informação que está chegando do céu nesse momento para mim e para você? Amém? Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus amados, nós estamos precisando de ajuda. O mundo está precisando de ajuda. Então essa é uma ocasião oportuna para chegarmos junto ao trono da graça. O versículo 16 foi claro, ele diz, acheguemos com confiança. Ei, o véu já foi rasgado. Você pode ter acesso direto agora, com confiança. Mas ele diz, chegue junto. Tem pessoa que não está chegando junto. E ele diz, quando você chegar ao trono da graça, você vai receber misericórdia. E vai achar graça e socorro em ocasião oportuna. Então nós como igreja, você que está nos vendo agora, como igreja, a palavra de Deus para você hoje é, chegue com confiança, com ousadia, junto do trono da graça, porque se todos nós fizermos isso, encontraremos misericórdia, socorro e graça para este mundo. Amém? Mas o interessante é que no versículo 15, voltando um pouquinho para o versículo 15, ele diz que nós temos um sumo sacerdote, que ele se compadece das nossas fraquezas. E eu fui estudar um pouco sobre a palavra fraqueza. A palavra fraqueza, do grego, é a palavra asteneia. Não é a mesma raiz para astenia. Astenia é fraqueza. Quando alguém está doente, fica com aquela moleza no corpo, o termo técnico para aquilo é astenia. Fraqueza, debilitado, dores no corpo, a pessoa fica com astenia. Então essa palavra asteneia é a palavra grega para fraqueza. E essa palavra grega, asteneia, ela quer dizer falta de força. Falta de força física, ou seja, enfermidade, saúde debilitada. Então veja, está dizendo que Deus, nós temos um sumo sacerdote, que nos assiste nas nossas fraquezas. Então fala até de físico aqui. Porque asteneia quer dizer saúde física, ou seja, enfermidade, debilidade, saúde debilitada, fraqueza na alma. Opa! Tem pessoa que está ficando ansioso dentro de casa, tem gente que está ficando meio maluco dentro de casa, ou seja, a alma já está começando a falar mais do que o espírito. Está aqui, ó. Sumo sacerdote, o trono da graça, nos auxilia também na alma. E além de físico e alma, ele diz que esta fraqueza também, ele também nos assiste em desejos
corruptos, reprime os desejos corruptos e suporta aflições e preocupações. Tudo isso é fraqueza. A palavra astenia quer dizer tudo isso, não só físico, mas mental e também de caráter. Reprimir desejo. Todos nós, muitas vezes, temos desejo de fazer algo errado. Os amados, temos uma alma. Temos uma alma. A concupiscência da carne. O desejo por fazer algo errado. Esta graça, ela evita que você faça isso. Porque você vai saber, isso é errado. E vai vir uma graça para você dizer, epa, não. Você entende o que é esse assistir? Tudo isso nós somos assistidos. Há um sumo sacerdote que nos assiste nas nossas fraquezas, físicas, mentais. Porque o espiritual, quando você disse sim para Jesus, você já recebeu uma nova essência. Seu espírito foi recriado. Mas aqui, continua a guerra, aqui na mente. Por isso que existe essa assessoria de Jesus Cristo. Atende nas nossas fraquezas. Então está precisando, se achega ao trono da graça, com confiança. Não é por merecimento. Aleluia. Tem pessoas que não estão querendo se chegar ao trono da eu errei, eu pequei, eu não sou digno. Ei, ninguém é digno. O véu foi rasgado não por dignidade minha ou sua. O véu foi rasgado pelo que Jesus fez. O novo e vivo caminho foi Ele que construiu, não fomos nós. Então chegue com confiança ao trono da graça, porque você vai receber auxílio para o corpo. E aqui, para a mente, para a sua alma. Amém? 2 aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 24. Estamos falando de fraqueza. 2 Coríntios 11, 24. Aqui Paulo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele começa a relatar em que tinham pessoas se gloriando, trazendo glória para si pelo que tinham feito, pelas obras que tinham realizado. E aqui ele começa a contar algumas coisas que ele passou. E ele diz no versículo 24, de 2 aos Coríntios 11, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ele dizia que as 40 matava. Então ele recebia 39 para não morrer. Para sofrer ao limite e não morrer. Versículo 25. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Faça uma análise aí agora, se você já passou por essas coisas. O contexto aqui, meus amados, era glória. Se gloriar pelo que estava sendo feito. Tinham pessoas se gloriando, trazendo glória para si pelo que estavam fazendo. Paulo começou a contar um pouco do que ele tinha passado, por amor a Cristo. E no versículo 28 ele diz, além das coisas exteriores, o que ele passou no corpo, há também que pesa sobre mim, ele diz, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Imagina, além dele tratar das coisas dele, ele passando por toda aquela perseguição, ele ainda estava instruindo as igrejas. Ou seja, ainda havia uma preocupação dele com as pessoas, com a doutrina de cada igreja que ele estava supervisionando. Amém? Versículo 29. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Oh, aleluia. Paulo está dizendo, eu não vou me gloriar pelo que eu fiz para o Senhor.
Se eu tenho alguma glória, eu vou me gloriar na minha o quê? Na minha fraqueza. Aí você pode pensar aqui, como assim? Ele fez tantas coisas para o Senhor, ele apanhou, ele foi açoitado, ele confrontou pessoas. E por que ele está dizendo que ele não vai se gloriar dessas coisas? Ele está dizendo que se ele tiver que se gloriar de alguma coisa, ele vai se gloriar da sua o quê? Da sua fraqueza. E aí nós podemos não entender muito bem essa passagem, mas quando chegamos no capítulo seguinte, no capítulo 12, nós entendemos por que ele disse isso. Porque no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, a partir do versículo 7, diz assim: Paulo começa a contar no capítulo 12, ele não diz que foi ele, mas nós sabemos que foi, que teve um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, ou seja, onde está o trono de Deus. E nesse momento, nessa experiência, ouviu palavras inefáveis. Paulo subiu à presença de Deus e ouviu coisas que ele não podia nem contar. Então ele quis dizer o seguinte: se eu tivesse que me gloriar, eu ia me gloriar disso. Mas, no versículo 7 diz o quê? Para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas ou com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E muitas pessoas dizem: eu estou com um espinho na carne. Primeiro que o espinho na carne aqui foi colocado para que ele não se ensoberbecesse. De quê? Das obras? Não, das revelações que ele teve. Tem pessoas que eu estou com um espinho na carne, mas não tem revelação nenhuma. Não é um espinho na carne. Mas, vamos continuar. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Versículo 9. Então ele me disse, olha o que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você entende porque Paulo disse que se ele tinha que se gloriar de alguma coisa, ele ia se gloriar da sua o quê? Fraqueza. Está explicado aqui por quê. Porque na fraqueza é que ele recebia o quê? A graça. E ele diz, ainda no versículo 9, de boa vontade, pois. Então ele me disse, a minha graça se basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus amados, quando você está fraco em alguma área, é que você vai receber a maior intensidade do poder de Deus. Porque a palavra está dizendo aqui, o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. E aqui, entendamos mais uma vez, a fraqueza aqui, ela é contrária ao orgulho. Quando você diz a Deus, Pai, eu sou fraco nessa área e o Senhor sabe, mas me ajuda, o que é que vai acontecer nesse momento? O poder de Deus vai naquela área. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz, eu fiz tudo isso, eu apanhei, eu viajei, mas o que eu me glorio é da minha fraqueza. Por quê? Porque foi nesse momento, eu só escapei dessas coisas, eu só fiz tudo isso, porque tinha uma graça sobre a minha vida. Meus amados, o que seria a graça se nós pudéssemos fazer tudo? Se nós pudéssemos fazer tudo e resolver tudo, para que a graça de Deus? Se não houvesse a fraqueza do homem, para que a graça? Jesus chegou certa vez e Lázaro estava morto, mas Jesus disse o quê? Pai, ele orou ao Senhor. Ele chorou. Meus amados, existe a fraqueza humana. Existe a fraqueza humana. Por existir a fraqueza humana é que existe o poder de Deus que se aperfeiçoa nessa fraqueza. Aleluia. E ele diz,
De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo não se gloriava no que ele fazia de bom, ou nos açoites que ele recebeu, ou nas pregações que ele fez. Não era isso que ele trazia glória. Ele se gloriava quando? Quando ele estava fraco. Porque ali o poder de Deus vinha sobre ele e a glória ia para Deus. Então, quando você está fraco, Deus está agindo na sua vida. Então, aí é que o poder vai se aperfeiçoar e a glória vai para ele. E no versículo 10, no versículo 9, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Tem pessoas que não recebem do poder de Deus, porque não admitem que são fracos em determinadas áreas. Então, se você não admite que é fraco, como é que Deus vai agir nessa área? Porque se o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, se você diz que não é fraco nessa área, então Deus respeita. Então, já que você é forte, aí continue. Siga apanhando, siga caindo, mas não é isso que Deus quer. Então ele diz: pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meus amados, Paulo tinha consciência de que quando ele estava fraco, nas fraquezas dele, o poder de Cristo vinha sobre ele. A graça de Deus vinha para que ele pudesse vencer. Nós só vamos sair dessa situação, meus amados, quando pedirmos misericórdia ao Senhor. Porque só Deus, meus amados, pode tocar nesse mundo e arrancar esse vírus. Enquanto o homem estiver olhando para o homem, quando a esperança do homem, e muitas vezes até da igreja, for o homem, vamos continuar sofrendo. Ah, mas não sei aonde está desenvolvendo a vacina, não tem aonde está. Meus amados, é Deus que capacita. Se Deus não interferir, vai ser um caos, pior do que está. Então nós, como igreja, temos que nos posicionar nesse momento. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós estivermos nos humilhando debaixo da potente mão do Senhor, essa é a humilhação bíblica. Quando você diz: Senhor, eu preciso de você. Nós não conseguimos sair disso sozinho. Ele diz que em tempo oportuno, Deus vai nos exaltar. Mas o mundo precisa saber, meus amados, que tem uma igreja intercedendo. Não deixe a sua alma falar mais alto do que o seu espírito. Deixe o Espírito Santo de Deus ser a sua voz nesses dias. Não só nesses dias, em todos os dias da sua vida, mas mais ainda agora, que a alma está recebendo tanta informação, tanto bombardeio. E o versículo 10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Paulo não estava dizendo que gostava de passar por isso, que sentia prazer em passar por isso, mas ele diz que ele era consolado nisso. Tudo isso que ele passava, ele se sentia bem. Por quê? Porque ele recebia graça para passar por aquilo, meus amados. Nós não podemos dizer: que coisa boa que está acontecendo no mundo, eu estou preservado na minha casa, eu estou com saúde, eu estou com minha geladeira cheia, e o mundo aí que se dane. Não é assim, meus amados. Não é dessa forma. Eu tenho que ter gratidão a Deus, sim, porque eu sei que há uma graça sobre a igreja. Quem tem aliança com Ele, Ele preserva. Mas nós não estamos aqui, meus amados, só para olhar para nós. Nós temos que transbordar. E a igreja precisa acordar. A igreja precisa saber que existe o trono da graça. E nós temos que chegar junto, com ousadia e graça. Ministério de Música, por favor. E eu queria encerrar lendo Romanos capítulo 8. A partir do versículo 26.
Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, ou seja, nos auxilia, nas nossas ou em nossa fraqueza. A mesma palavra, asteneia. O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Meus amados, se você não sabe mais como orar, aqui está dizendo, em Romanos 8, 26, que há um auxílio, há uma assistência do Espírito Santo. Meus amados, a assistência não quer dizer que o Espírito Santo vai orar por você. Ele nos auxilia. Ele intercede por nós. A oração é nossa. Mas Ele nos auxilia como orar como convém. E Ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, Ele sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. A nossa maior glória é essa, meus amados, é termos sido justificados pelo sangue de Jesus. Não há nada que possamos fazer que nos traga glória maior do que essa, o de recebermos a graça de Deus, de sermos justificados por Ele. Versículo 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, coronavírus? Nada nos separa do amor de Cristo. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aonde você estiver nesse momento agora assistindo esse vídeo, se você puder, você levanta as suas mãos, porque eu creio que há uma graça que será liberada nesse momento sobre a tua vida. Há uma graça do trono que nos assiste nas nossas fraquezas. Se há uma fraqueza física, se há uma fraqueza emocional, se há uma fraqueza psicológica, se há uma fraqueza espiritual, você está sendo assistido agora na sua fraqueza. Enquanto o louvor estiver tocando e cantando essa música,
O poder de Deus vai estar te alcançando. Você vai estar recebendo um avivamento. Como Paulo disse a Timóteo: reavive o dom de Deus que há em ti. Oh, relalabassuriê, cantiessuria, namassoye. Rida mamash. Aleluia. Eu quero falar com você que está em casa agora. Deus está nos auxiliando. Vai vir milagres nesse tempo. Coisas que a visão do homem era impossível acontecer agora. Está tudo fechado. O céu está de bronze. Mas é em meio à tempestade, em meio ao deserto, que o poder de Deus, ele é visto, ele é aperfeiçoado. Então eu declaro em nome de Jesus, um grande milagre acontecendo na tua casa, acontecendo na sua vida. Mas e pode acontecer algo de bom nesse momento? Vai. Deus diz nesse momento: eu não sou um Deus de circunstância. Eu ajo e opero em qualquer época. Eu sou um Deus que opero e que libero graça, bênção e milagre em meio ao deserto. Então declaro sobre a tua vida milagre. Um milagre. E você vai testemunhar que no meio da crise mundial, no meio dessa pandemia, Deus visitou a tua casa. Deus fez algo sobrenatural sobre a tua vida, para a honra e para a glória do nome dEle.